sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo sobre trabalho. Bora! Então, sobre trabalho, o que é que eu vou falar sobre o trabalho? Não vou falar sobre o trabalho, vou explicar como é que funciona aqui em França o contrato, porque contrato, férias e tudo mais, está a haver muita dúvida e eu então vou tentar explicar ao melhor isso tudo. Mas antes eu vou tentar pôr o banco como deve ser. Então, o contrato aqui em França para as mulheres de limpeza é obrigatório. Antigamente não era. Hoje em dia, e já há cerca de 3, 4 anos, é obrigatório para todos os clientes. Vocês podem ter um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 15 clientes. Todos os clientes têm que fazer um contrato para vocês. E porquê? Talvez fechar as janelas, não é? É simples. A situação é: assegura-vos os vossos direitos. Se vocês têm um problema, um controle, qualquer coisa do género, vocês estão assegurados. O cliente igual. Em relação às férias, funciona exatamente para as férias. Ou seja, se há aqueles clientes que fazem, por exemplo, 2 meses de férias, no contrato tem que estar estipulado que o cliente vai de férias, não é? E neste caso tem que ser o cliente a escrever, que o contrato tem que ser, no contrato tem que estar estipulado os meses ou as datas exatas que o cliente não quer que vocês vão. E aí eles não são obrigados a vos pagar. Caso contrário, há aqueles clientes que acham-se acima da lei. Caso contrário, eles são obrigados a pagar quando vão de férias e não quer que a gente vá, porque há clientes que vão de férias, mas que a gente vai igual trabalhar, faz coisas extras, coisas que não fazemos sempre, como vidros e janelas e fornos e coisas assim. Então, nesse caso, o cliente, a gente vai na mesma trabalhar, não é? E não temos que estar a perder dinheiro. No caso do cliente dizer assim: não, eu vou de férias, mas não quero que você venha, aí o cliente é obrigado a pagar as horas normais a nós. Minha gente, isso é de facto uma verdade. Depois, o contrato para que é que serve também? Serve para muita coisa. Serve para, se vocês precisarem do contrato, fazer, sei lá, um crédito, qualquer coisa assim do género, o contrato serve para isso, não é? Serve para imensa coisa. Serve para vocês estarem seguros. Por exemplo, houve agora a pandemia em que não podemos ir trabalhar e que tivemos que estar em chômage parcial, que é o chamado chômage parcial. É o chamado desemprego. A pessoa chega lá, chamado desemprego, e então o Estado, não é? Automaticamente tendo um contrato de trabalho, vocês têm folhas de peia, portanto folhas de peia. Vocês vão poder utilizar essas folhas de peia para depois então serem reembolsados, não é? Tanto vocês como o cliente, e terem as pessoas que estão a trabalhar ao negro, óbvio que não vão receber, não é? Muita gente teve esse problema. Depois, os clientes que, e tal, e não sei o quê, já não precisamos dos seus serviços porque dai-me a pilinha. Não pode-vos mandar embora assim. Exatamente porque vocês têm um contrato. O contrato é a mesma coisa como um CDI nas obras. É exatamente a mesma coisa. As regras são exatamente as mesmas, as leis são exatamente as mesmas, não muda rigorosamente nada. Só por uma coisa é que a gente pode ter o nosso próprio horário, não é? Podemos fazer o nosso próprio horário, não é? Mas a mais de resto é tudo exatamente igual
às leis ditas normais, não somos inferiores a isso, e por isso é que temos agora, nem sei se já foi ou não eleito, mas havia um sindicato que ia ser eleito, por isso. E é assim. Depois outra questão é, uma questão que também me puseram foi, posso fazer a minha contabilidade tendo contrato? Claro que podem, não é por terem um contrato que não podem fazer a contabilidade. Eu faço a minha contabilidade igual. A minha contabilidade é simples, eu tenho um caderninho, cada cliente marca a hora que tenho um contrato com cada cliente, em que o cliente pediu-me, por exemplo, digamos, 2 horas. Eu, dentro dessas horas, de 2 horas por semana, eu faço o coisa. Mas, por exemplo, acontece acabarmos mais cedo. Não é o contrato em si. Há clientes que provavelmente vão querer, mas isso sem contrato é exatamente igual. Vão querer que vocês façam aquelas 2 horas ali, pilipolha. Há outros que minuto a mais, minuto a menos, tanto faz. Eu, por exemplo, tenho um caderninho em que, se fizer 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos, eu aponto. E no fim do mês, eu própria faço a minha contabilidade. Ou seja, eu faço, somo todas as horas, vejo o que é que sobra. Às vezes sobra 1 minuto, 2 minutos, eu ponho para o próximo mês. Sobra 50 minutos, 51 minutos. Há clientes que são uns anjos de umas pessoas e que me pagam até 1 hora a mais nesse mês. Outros que não, que deixam para o próximo mês, e que é assim que eu funciono. Deixo as horas os minutos que sobram para o próximo mês. E então é assim, eu faço a minha contabilidade, ponho a declarar as horas a que tenho que declarar, porque não dá para declarar meias horas, só declara horas inteiras. E então o cliente sabe que tem aquelas horas para declarar, aquele X para pagar, isso é tudo. Depois, outra coisa que eu optei por minha vontade e por ser muito mais fácil para mim e por me facilitar a vida, é o viramento. O que é o viramento? É a transferência bancária. A transferência bancária é muito melhor. Vocês pegam no vosso RIB, entregam o vosso RIB e vão o que vocês quiserem ao cliente, e o cliente só tem que pôr na continha dele, tal, e todos os meses o dito custo cai lá na conta, não é? Porque é o cliente que manda o dinheiro, não é? O que vocês têm que pedir ao cliente, se vocês têm contas, como eu tenho contas a sair praticamente todas ao dia 5, vocês só têm que pedir ao cliente, olha, faz favor até ao dia 5 de depositar o dinheiro, porque tenho as minhas continhas, não é? Tenho as minhas continhas a pagar, e então a modos que preciso do dinheiro até ao dia 5 na minha conta, porque o máximo dos máximos é até ao dia 10, por isso o cliente é obrigado até ao dia 10 de declarar ele pode declarar quando quiser. Há clientes que declaram meses em atraso, isso pode acontecer, mas declarar, convém também que declara a tempo e horas, para vocês terem. A CESU não manda mais os boletins de salário, ou se manda é para muito poucas pessoas. Os boletins de salário já não vêm ter a casa, os vossos boletins de salário estão todos no site da CESU, na vossa conta, e quando vocês precisam disso, vocês vão à continha, não é? E coisa, e está tudo lá. O que é que tenho mais para dizer sobre isso? Que eles têm que vos pagar. É assim, vocês fazem o vosso montante a pagar à hora, ou seja, vocês podem ser pagas a 10, a 11, 12, 13, 14, 15 euros a hora, 16, até há quem paga assim. Não há problema nenhum. Agora, normalmente, no geral, esse montante já tem incluído, seja ele qual for, a 10, a 11, a 12, a 13, não importa, esse montante já tem incluído 10% dos congés paiês. Por isso é que quando vocês vão de férias não recebem. Porquê? Porque durante o ano, não é? Durante os outros meses em que estão a trabalhar, 10% já está no salário. Depois podem
entrar em acordo com o cliente, não é? E dizer assim, atenção, porque quando fizerem o contrato têm que dizer ao cliente, porque quando o cliente declara, ele tem que saber se o dinheiro que está a declarar tem ou não 10% incluídos. Porque se ele pôr a declarar que não tem os 10% incluídos, quer dizer que quando vocês vão de férias, vocês têm que receber o ordenado normal das horas que estão dentro do contrato. Caso tenha esses 10%, vocês não recebem. Mas quando o cliente lá está, quando o cliente for de férias, vocês têm que receber, porque não é culpa vossa que vocês vão ele vá de férias no mesmo tempo que vocês, não é? Prontos. Por isso, fazer muita atenção a isso. Têm que marcar as horas no contrato, têm que marcar as horas, são 2 exemplares. São 2 exemplares, um para vocês, outro para o cliente, em que tanto vocês como ele, como o cliente, têm que assinar. Têm que assinar e cada um fica com um exemplar. Cada um fica com um exemplar e pronto, e é isso. Convém sim que vocês, quando comecem a trabalhar neste meio, vocês impõem, não é? Porque não é uma imposição, é a lei, mas impõem essas regras e impõem essa lei. Porquê? Porque se caso isso não acontecer, o que é que vai acontecer? O cliente vai pelo que ele já ouviu dizer que fulano fez e tal e aconteceu. E o que vai induzir todo mundo em erro. Porquê? Porque antigamente e até há bem pouco tempo, muita gente não conhecia as leis, muita gente, ainda agora há muita gente que vai de férias, não recebe porque vai de férias, os clientes é que vão de férias e não recebe ponta do chaveiro indevidamente porque esse dinheiro é de direito, porque é o cliente que está a pedir para que a funcionária não vá trabalhar, não é? Neste caso. E depois também tem a questão dos feriados, domingos, isso tudo é pago em extra. É, tipo, os feriados é pago a dobrar, acho que o domingo também é pago a dobrar, ou seja, também há uma percentagem. Acho que vocês não vão trabalhar no domingo, certo? Normalmente não, mas quem for já sabe. Depois, por exemplo, sem ser as férias, o cliente liga-vos a dizer: ai, tal a Maria, não venha hoje porque o meu filho está de caganeira ou qualquer coisa assim de género. Aí vocês não podem cobrar porque é por doença, vocês não podem cobrar. Mas, por exemplo, olha Maria, não venha hoje porque não é preciso. Aí vocês já cobram. Pronto. É só por causa das coisas, porque isto não é assim a casa da mãe Joana, nem é a República das Bananas. Não, só por causa de ficar esclarecido. E acho que tirando isso é só. Até que é bastante. Não tenho aqui nenhum contrato, como podem ver, eu estou até a conduzir, não é? Não tenho aqui nenhum contrato comigo, mas vocês para encontrarem o contrato é simples, vocês vão ao CESU.fr, ao site da CESU, escrevem lá contrato CDI e até dá para preencher os dados, não é? Preencher a maior parte diretamente. Se for feito em computador, já dá para preencher tudo, só depois têm que assinar, caso o cliente seja um cliente dito normal e não tenha coisas a mais, e que vocês tenham dito já tudo pela lei e já têm tudo em pratos limpos, vocês já podem fazer isso até pelo site da internet, não é? No próprio coisa já dá para escrever a vossa morada, a morada do cliente, onde é que vai ser o sítio de trabalho, que é na morada do cliente, bem seguro. Ou seja, vocês já podem fazer tudo. Ou então dá para imprimir um contrato virgem, vocês pegam isso e imprimem e está tudo ok igual. Por isso também dá para fazer assim, ou preencher diretamente no papel que vos aparece. Ai, que engraçado, não tenho. Que vos aparece lá no formulário. É simples. Que bosta.
mesmo que é para vir aqui a esta rua. Isto é um sentido único, não é? Isto é tão bosta, mas tão bosta. E então é isso. Vocês, se tiverem alguma dúvida que eu não tenha falado, não hesitem em deixar nos comentários. Eu vou responder ou faço um novo vídeo. Se eu achar que tem necessidade de fazer um novo vídeo, eu faço a explicar. Não há problema nenhum. Se vocês tiverem dúvidas, deixem as vossas dúvidas nos comentários. Eu respondo, faço tudo direitinho, não há problema nenhum, porque eu vejo que de facto há muita mal informação, falta de informação. Há muitos clientes que fazem de conta que não é nada com eles, que não é preciso, se o cliente disser que não é preciso o cliente, não, isso é mentira. É obrigatório. A CESU obriga a ter um contrato CDI, ou contrato CDI ou contrato CDD, pouco importa, obriga a ter um contrato. Por isso, vocês abram os olhos, estejam atentas, e agora que a nova época vai começar, que é a partir de setembro a nova época, vocês já impõem as vossas regras, as vossas leis, dizem quando é que os dias que vão trabalhar. Se vocês têm datas fixas de ir de férias, vocês já dizem as datas fixas de ir de férias. Se não têm, não dizem, por isso simplesmente. Mas se o cliente tiver, convém para o cliente pôr, eu estou a ser sincero, convém para o cliente pôr a data de férias deles. Se eles têm datas fixas, convém que o cliente as ponha no contrato para não pagar. É claro que se vocês forem assim as pessoas assim atrevidas, vocês não vão dizer nada ao cliente, mas convém que o cliente tenha conhecimento disso. É por lei, e se eles tiverem dúvidas, vocês já digam: olha, sou doutora, vá ali à CESU, você tem internet, não tem no telefonezito, XPTO do iPhone, vá à internet. A internet à CESU, está lá tudo escrito. E é isso. Tá bom? Fiquem bem, beijinhos, abraços. Se tiverem dúvidas, não se esqueçam de deixar as vossas dúvidas. E é isso. Eu agora vou estacionar.